Como eu estou saindo, eu também tenho aqui para o seu nosso chefe aqui. Mas ainda tenho uma para você. Vamos lá. Bom time de futebol, senhor Kenny Braga, é como mulher bonita. Mulher bonita é bonita em qualquer passarela e time de futebol é bom em qualquer local. No Maracanã, no Beira-Rio, no gigante da Beira-Rio, no Olímpico ou em Santa Maria. Esse é o bom time de futebol, é como mulher bonita. Arquivo Gaúcha. A memória viva do rádio. Se alguém criou o estilo gaúcho de jogar futebol, esse alguém foi Osvaldo Rola, mais precisamente Osvaldo Azarini Rola, porto-alegrense nascido no dia 9 de setembro de 1909. Osvaldo Rola, apelidado de Foguinho por causa do ruivo dos seus cabelos, foi um homem que viveu o esporte e especialmente o futebol de forma intensa. Foi atleta de remo e polo aquático, mas dentro das 4 linhas fez a sua fama. Jogador do Grêmio, árbitro de futebol, treinador revolucionário e, por fim, comentarista esportivo. Homem de uma personalidade tão ou mais forte que a pronúncia dos seus R's. Foguinho sempre manteve hábitos saudáveis. Mesmo com uma idade avançada, não deixava de dar suas caminhadas diárias pela Rua da Praia de terno e sapatos, e raramente sem gravata. Aliás, andar na estica, bem alinhado, sempre foi uma marca do seu Rola, que além de esportista era um alfaiate de mão cheia. Sua loja no edifício CRAI, no centro de Porto Alegre, era um ponto de encontro para longas conversas sobre futebol. E o papo só terminava quando a noite aparecia, pois a alfaiataria não tinha luz elétrica por decisão do próprio dono, que dizia: quando a noite chega, está na hora de ir para casa. Foguinho começou a jogar futebol no São José e foi trazido para o Grêmio em 1929. Conquistou 2 títulos estaduais em 1931 e 1932 e 8 citadinos entre 1930 e 1939. Um deles no lendário Grenal Farroupilha de 1935. Foi atleta laureado e ficou imortalizado como um dos 10 maiores artilheiros da história do clube, com 116 gols. Encerrou a carreira de jogador em 1942 e mais tarde atuou como árbitro de futebol, inclusive dirigindo vários grenais. Tamanho era o respeito e reconhecimento que se tinha pela sua figura. Em 1950, iniciou a terceira etapa da sua trajetória esportiva. Passou a ser treinador. O primeiro time foi o Esperança de Novo Hamburgo. Depois passou por Cruzeiro, Pelotas, Grêmio e Internacional. Foguinho foi um revolucionário. Criou um estilo que se tornou marca registrada dos times gaúchos a partir de 1953. Seus conceitos foram trazidos da Europa, quando naquele ano o Cruzeiro de Porto Alegre realizou a primeira excursão de um time do Rio Grande do Sul pelo Velho Mundo. Lá observou a maneira como os times locais jogavam e percebeu que o futebol era baseado em força e movimentação, ao invés da habitual habilidade, técnica e malandragem dos brasileiros. Nessa mesma excursão de 1953 com o Cruzeiro, ocorreu uma longa parada em Bucareste, na Romênia, onde acontecia um seminário internacional sobre preparação física no esporte. Foguinho se interessou pelo tema, acompanhou a série de palestras e trouxe a novidade para os gaúchos. Aqui implantou uma nova sistemática de trabalho, montou times fortes, vigorosos e que praticavam um futebol de extrema qualidade. Foguinho é peça importante também na história da Rádio Gaúcha, pois o seu Rola participou da equipe na retomada das transmissões esportivas em 1974. Depois tornou-se integrante do time de debatedores do Sala de Redação e fez parte de uma das formações mais famosas do programa a partir de 1978, ao lado de Rui Carlos Osterman, Cid Pinheiro Cabral, Enio Melo, João Nassif, Paulo Santana e Kenny Braga. Cid e Foguinho eram 2 monstros sagrados do futebol gaúcho com origens diferentes. Foguinho era um craque dos campos e um treinador vencedor. Cid nunca chutou uma bola, mas era um analista genial, um dos maiores cronistas esportivos de todos os tempos. E nenhum dos dois queria perder uma discussão. Mas essa birra deu lugar a uma grande camaradagem e a amizade só terminou em 1983 com o falecimento de Cid.
Foguinho permaneceu um pouco mais. Fez sua despedida do Sala de Redação, com todas as honras e homenagens, no dia 1º de fevereiro de 1984. Seguiu em sua rotina pacata ao lado de Dona Joana até 27 de outubro de 1996, quando faleceu em razão de um câncer no pâncreas aos 87 anos. Uma pequena lembrança sobre a incrível vida e obra dessa lenda do esporte chamada Osvaldo Rola. É o que você passa a acompanhar a partir de agora no Arquivo Gaúcha. Esse é um confronto que nós temos há tempo, não é? Ele queria um zagueirão, um patrono de área. Xerife. E esse patrono de área joga por quem hoje? Pelo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E o seu Atlético Mineiro, com o senhor Minelli e com o seu zagueirão que você queria trazer para o Internacional, o Beijoca com 6 Antárticas no... O tanque cheio, né? O tanque cheio. Seu Beijoca com 6 Antárticas no bucho, homem. Massacrou o seu zagueirão. Mas o Oliveira jogou nessa partida? Jogou com 2-0. Ele jogou? 2 gols a 0. Ele lembrou uma terrível maldade. Não foi uma maldade. O zagueirão está diante do Beijoca. O Beijoca fez 2 gols. Com 6 Antárticas. Mas, seu Rola, quem é que disse que o zagueiro de Internacional foi o melhor em campo? Eu li, não é? Eu não vou citar o nome. Cito milagre, mas não cito santo. Foi uma forma intelectual. Forma intelectual. Dirigente que contrata gringo. Olha aqui, ó. Essa aqui é Bruna Cif. Dirigente que contrata gringo por salário astronômico não passa de um incompetente. Vianney Carlet. Osvaldo Rola foi uma das figuras mais espantosas do mundo do futebol que eu conheci. Osvaldo Rola não se continha e também não tinha nenhum pudor. Esse jogador não joga nada, aquele seu jeito de falar, cara, impressionante. Kleber Grabowska. O Osvaldo Rola é aquele tipo de gente que conhece, pratica e desenvolve, né? Ele fez tudo no futebol, né? Foi técnico do Grêmio, foi técnico do Inter, foi jogador histórico e laureado do Grêmio, foi árbitro de futebol, tem um histórico vitorioso no Grêmio, uma tradição muito grande, talvez essa marca registrada, esse estilo do Grêmio de jogar futebol tenha nascido com o Osvaldo Rola nos anos 50, né? E mesmo assim ele trabalhou no Internacional. Então ele tem uma respeitabilidade muito grande, ele está acima do bem e do mal. Davi Coimbra. O Foguinho, só para ter ideia de quem foi ele como jogador do Grêmio, ele jamais aceitou receber salário. O Grêmio queria pagar salário para ele nunca aceitou. Ele queria treinar mesmo à noite, porque ele trabalhava, ele era alfaiate, né? Ele trabalhou muito tempo na alfaiataria Aliança, depois ele teve, eu acho que a sua própria alfaiataria na Rua da Praia. Então ele trabalhou muito tempo como alfaiate e não aceitava receber salário como jogador, como técnico sim. E aí, para que o Foguinho treinasse de noite, o Grêmio instalou o primeiro sistema de iluminação de um estádio no Rio Grande do Sul, que foi na Baixada. Ele era um eclético, mas ele foi também o cara que introduziu o moderno sistema de preparação física no futebol gaúcho. Antes de Osvaldo Rola, a preparação física dos times de futebol era feita pelos treinadores e era assim superficial. O Osvaldo Rola, pelo contrário. Osvaldo Rola foi o primeiro profissional a investir no condicionamento físico, a fazer jogadores subir e descer arquibancadas correndo para afirmar músculos, para desenvolver o seu físico, enfim. Em 1953, ele fez a primeira grande excursão de um time gaúcho pelo exterior, que foi o Cruzeiro de Porto Alegre. Ele foi com o Pinheiro Machado, que era o presidente do Cruzeiro, o pai do Zé Antônio e do Ivan Pinheiro Machado, né? Deputado, comunista e um grande advogado, grande homem, grande figura pública do Rio Grande do Sul. E ele foi pela Europa e passou 3 meses na Europa com o Cruzeiro, e lá ele enfrentou inclusive o Real Madrid, o grande Real Madrid do Puskás, né? do Di Stefano, e viu como jogava o Real Madrid, que era já na época
com o futebol total. E ele, ao voltar para o Rio Grande do Sul, ele veio com essa ideia na cabeça, né? Então, quando ele assume o Grêmio, em 1955, ele assume implantando um modelo novo. Em primeiro lugar, o Foguinho, naquela época praticamente não havia preparadores físicos, né? Ele começa a dar importância para a preparação física. Tem aquela história famosa dos jogadores subindo e descendo as escadarias do Olímpico. O Olímpico foi recém-inaugurado, foi inaugurado em 54, ele assume o Grêmio em 55. Né, os jogadores subindo e descendo as escadarias do Olímpico com outro jogador nas costas. Era um dos exercícios que o Foguinho dava para os jogadores. Ele foi o cara que começou. Depois vieram outros, Tom Fritz, Heron Beresford, Gilberto Tim, enfim, uma série de preparadores físicos. Mas ele foi o primeiro, o cara que descobriu, antes de qualquer outro profissional aqui do Sul, que a preparação física se tornaria vital no condicionamento de uma equipe de futebol. Mas os times de Oswaldo Rola tinham robustez defensiva, tinham capacidade de articulação no meio campo e eram sempre muito fortes ofensivamente. E começou a implantar um estilo de jogo que transformou o Grêmio num time multicampeão. Aquele estilo de jogo fez com que o Grêmio em 13 anos ganhasse 12 campeonatos. Um time histórico, 2 times históricos formados pelo Foguinho, né? E fez com que essa cultura de jogo mais pegado, de marcação, de ocupação de espaço, fosse, de certa forma, absorvida pelo Rio Grande do Sul e transformou o Rio Grande do Sul, futebolisticamente, num estado de primeiro nível no Brasil. O Rui era um que fazia isso, né? Ia lá e ficava ouvindo, bebendo do conhecimento do Foguinho. Foguinho sabia muito de futebol, né? O professor Rui Carlos Osserman, né, cita o Oswaldo Rola, o seu Foguinho, como talvez o principal nome, né, que tenha trabalhado na sala de redação na parte esportiva. Rui Carlos Osterman. Ele era um homem de opinião. Opinião forte, clara, definida. Ele tinha ideias a respeito do futebol, que era um futebol de energia, de força, de movimentação. Foi assim que ele teve sucesso. Ele era inegavelmente uma personalidade. E essa personalidade ficava à frente sempre do seu trabalho, era o emblema do seu trabalho, era a garantia do seu trabalho. Eu acho que ele tem alguns traços que são inegavelmente próprios do futebol gaúcho. A energia, a movimentação, a intensidade, a aplicação, a simplificação, isso tudo são métodos de trabalho que começaram aqui no Rio Grande do Sul, ou se não começaram, tiveram continuidade aqui no Rio Grande do Sul. E ele inegavelmente era um homem claro a respeito disso. Era esse o futebol que ele queria, era esse o futebol que ele achava que era vencedor, e ele tinha razão. E era histórico, né? Que aquele programa não fosse aquela formação, aquelas pessoas que no início formavam sala de redação, certamente ele não teria se eternizado como se eternizou e existe até hoje com grande sucesso. Muito, mas muito se deve às pessoas daquela época e entre elas, sem dúvida, o Oswaldo Rola. Muito, gostava muito. Era aquele sala de redação, eu que fui participante do sala de redação, eu digo que o sala de redação clássico, o que digamos, se definiu o sala de redação como um programa de sucesso e todo mundo gostava de ouvir, era o programa que tinha o Foguinho e o Cabral, né? O Cid Pinheiro Cabral. A gente ouvia o Foguinho também porque eu sabia que ele conhecia muito de futebol, então cada observação dele a gente ficava prestando atenção no que ele dizia. Eu tive um grande orgulho de poder tê-lo no sala de redação. A gente ganhou verdadeiramente uma opinião dura, colocada com clareza, a partir de um conhecimento muitíssimo grande das questões do futebol. Não foi difícil viver com ele, pelo contrário, foi triste deixá-lo, e eu ainda fico emocionado quando lembro que assim foi. 1º de fevereiro de 1984, despedida de Oswaldo Rola do Sala de Redação. Cristiane Torlone. Aí nós estamos de acordo. Maria Zilda. Também. Mas isso aí é um bom time de futebol quando se perguntarem, compreende? Seu Rola, reflexivo, observador,
vendo as bancadas da gente... De formas que um grande time de futebol não é composto dos melhores jogadores. Isto foi dito neste programa e esta boca santa está aqui. E, naturalmente, um time de futebol é composto dos melhores valores em cada função. Não aglomerar os melhores, que no final não dá nada. Eu acho que esse é um momento solene, né, Rui? Eu acho que é um momento solene porque o seu Oswaldo Rola, de certa maneira, está deixando a sua herança, né? A sua herança... Não estou deixando a herança intelectual. Que está... Você sempre me provocou ele que eu era infalível. Ele está sendo pródigo hoje, assim, na difusão de conhecimento do futebol. Coisa que ele não fazia muito seguidamente. Às vezes a gente pedia uma sugestão para ele e ele não dava. Hoje ele está sendo pródigo. Sim, você queria até que eu lhe desse dados para você fazer um compêndio aí sobre o futebol. Se eu fosse dar consulta sobre futebol, ia ter que cobrar. É a frase dele. Ó. Na minha casa com hora marcada. Para um vereador aí. Isso eu sei. Tá vendo? Agora tem uma pro senhor. Na minha retirada... Eu jamais vou contestar o seu Oswaldo Rola, né? Principalmente hoje. Eu sei que o seu Oswaldo Rola assim é campeão em tudo. Não sou campeão em nada. Eu sou o último em tudo, tanto que nunca consegui ganhar nada em lugar nenhum aqui, a não ser uma RBS que me pagou sempre regiamente um salário astronômico para mim. Depois de assistir o senhor Armando Nogueira, conhece? Seu grupo Armando Nogueira. Armando Nogueira é meu amigo. É seu amigo? Meu amigo. Seu fã? Também. Não, mas é meu amigo. Dirigindo dirigindo um programa de esporte da televisão, considero o nosso chefe o melhor coordenador de um programa no Brasil. Ele disse isso. Eu. Que é o meu conceito, Ele ia levar livre o Rui Carlos Ottman aqui, eu tinha certeza disso. Ia levar livre. Eu sabia que ele ia levar livre o Ottman, que é o mediador do programa. Evidente. Levar livre? Claro. Faz bem, senão eu corto no Mas eu estou saindo, eu não estou puxando no saco de ninguém. 1h24, mas seu Rola E agora eu vou dedicar ao meu chefão da casa, e o patrono, hein? O nosso patrono? É, o patrono da casa. Estava muito bem onde esteve conosco. Pois é, me soube por intermédio do senhor Kenny Braga, que eu convidei para um churrasco. Foi mal servido, mas eu fui buscá-lo em casa e depois... Kenny Braga fez queixa. O churrasco foi excelente. Olha, não fez uma queixa, devo dizer. É verdade. Não fez um reparo. E a convivência é melhor ainda, né? É com satisfação que sei que o homem recuperou a sua saúde, o chefão da casa que eu... Não, tá muito bem. Ontem nós estivemos juntos aqui numa festa. Na minha opinião, se assemelha muito a Jesus Cristo. Mas ele é judeu, senhor Rola. Pois Jesus Cristo era judeu. Sim. Continuemos. Porque ele ressuscita mortos. Nossa Senhora, senhor Rola. Sobrou pro seu Maurício. Mas como sobrou? Não, sobrou. Eu não sei o que fazer também de novo, né? O homem cria impedimentos, né? A gente sempre tá fora de jogo com ele, né? Mas não vamos falar de futebol, que é alguma coisa que eu ainda sei chutar uma bola. Tá vendo? Tá vendo? E nós esperamos que o senhor continue chutando esta bola boa aqui do Olha, eu tenho aqui justamente hoje aqui uma carta que eu não sei a quem eu vou endereçar, um ofício. Ofício? Um ofício. Bom, senhor, deixa eu ver, antes de pedir os comerciais do ofício. Hoje é um dia de despedidas, né? Ora, seu Rola, tá mandando pra mim, veja só. Hoje é um dia de despedidas, quer dizer, Rubem Paz está se despedindo do Internacional e o seu Oswaldo Rola está se despedindo do programa. Mas eu realmente não concordaria com essa despedida. É uma quarta-feira que vai ficar marcada na minha memória. Exato. Eu me obrigo a ler até o ofício, descumprindo talvez com as formalidades que isso normalmente implica, porque eu acho que é uma prestação de contas com os ouvintes do programa. E até porque, por um compromisso inadiável, eu tenho que me afastar do programa agora e pediria ao Enio que me substituísse. A Rádio Gaúcha S.A. nessa capital, prezados senhores, sirvo-me da presente para solicitar minha demissão do quadro de funcionários dessa prestigiosa empresa e organização, inclusive com dispensa do aviso prévio legal. Tal decisão, que decorre tão somente de problemas de saúde, é para mim bastante penosa, embora necessária, especialmente pelas inúmeras atenções e gentilezas de que fui alvo durante os cerca de 10 anos de vinculação.
Igualmente não posso deixar de consignar nessa ocasião meus agradecimentos e perene admiração pela forma carinhosa que cercou esse vínculo, especialmente de parte da direção da RBS, onde se destaca a impressionante figura cuja amizade pessoal muito me honra e envaidece do senhor Maurício Sirotsky Sobrinho. A certeza do atendimento à minha solicitação, apresento as minhas mais atenciosas saudações, Oswaldo Azarini Rola. Eu não estou me despedindo do senhor absolutamente, quero preservar sobretudo a convivência, a nossa amizade, o respeito profissional que eu pude desenvolver ao longo de todo esse tempo. Já disse, já escrevi, já repeti tantas vezes, mas nesse momento eu acho que é importante que se diga que o que eu sei de futebol eu aprendi com o senhor. Quando comecei na minha profissão... O futebol, naturalmente, é uma intuição. É claro. Um homem que tem intuição para isso, eu acabei de dizer aqui. Mas eu me lembro bem que as coisas que precisavam ser esclarecidas para que a gente as entendesse definitivamente, que o futebol é uma coisa que a gente de repente entende definitivamente, ou algumas coisas, não todas, porque sempre se reaprende e se amplia, mas esse testemunho eu devo dar, e a sua presença aqui, o reencontro que tive aqui nesse programa consigo, quando vim eu para a RBS, foi extremamente feliz, pudemos conviver juntos todo esse tempo, sem nenhum atrito, sem nenhuma dificuldade pessoal, eu não sou pelo de má contrário. convivência. Aliás, a minha personalidade é definida, como eu já disse, por Pinheiro Machado Neto, não? Grande amigo, grande seu amigo, que eu não tenho inimigos, Mas poucos amigos, é verdade. Seu Rola, fica o meu abraço, o meu reconhecimento, fica o meu agradecimento, fica a minha compreensão, e eu acho que falo em nome dos ouvintes. Fala em nome de todos os integrantes do Sala de Redação. Falo em nome do Paulo Santana, que está ausente em férias e que volta e vai ter o infortúnio de chegar e não encontrá-lo no programa. Falo em nome de todos os componentes do Departamento de Esportes. Falo em nome da direção da rádio nesse momento, tenho absoluta certeza, sou Pedro Sirotsky, Flávio Caras Gomes, todos que trabalham aqui. Falo sobretudo em nome de Maurício Sirotsky Sobrinho, que tenho certeza está ouvindo nosso programa e está penalizado. Falo em nome de Nelson Sirotsky, Marcos Dvorsky, de James Sirotsky, todos que realmente souberam respeitá-lo como um profissional e souberam mantê-lo aqui como um profissional. Isso foi muito importante para essa casa. E esse programa, a partir da sua ausência, eu quero lhe declarar, e eu tenho convicção profissional disso, terá que ser um pouco diferente do que era, porque perde uma característica e ela não é substituída. Ele terá que continuar, é a sua tarefa, mas ele terá que continuar de um outro modo, porque tentar dizer assim, onde está o foguinho que nós vamos botar agora na mesa, pois ele está nos ouvindo em casa, ao lado da sua Joana, e está nos querendo bem, não é? É sempre, eternamente, grato por tudo que eu recebi aqui dos senhores e pela convivência que tive a oportunidade de ter, como já disse, de uma elite de homens que trabalham em benefício do esporte. Tá, Foguinho. Eu vou pedir os comerciais, vou lhe deixar um abraço. Olha aí, tá chegando o pessoal aí. Tá ali o Flávio, tá aí o Holmes. Estão todos surpresos. Foguinho, um grande abraço, querido. Obrigado, Rui. Desejando sempre muitas felicidades a você. Sucesso não preciso desejar, porque você tem demais. Tem demais, vai atrás disso. Tá? Um abraço a vocês, cuidem bem dele e saiam com ele desse prédio, como sempre nós saímos juntos, né? E saibam que aí estará um ouvinte, e mais que um ouvinte, um crítico do programa. E um dos que mais enobreceu esse programa. Né? Quero dizer que desde o primeiro dia que entrei nessa casa, senti uma atmosfera, compreende, como se tivesse entrado na minha, compreende? Desde o primeiro dia que entrei aqui. Os comerciais foram.